Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que nos assiste de casa. Então, vamos dar início a mais uma atividade de doutrina e paz. Na tarde de hoje, teremos como expositor o José, que será exposto o capítulo Sede Perfeitos. Desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde a todos vocês, né, que se encontram aqui na instituição. Boa tarde a quem nos acompanha de casa, né. Então vamos à nossa atividade dessa tarde. E eu me sentei aqui, né, fui ver que capítulo era, e imediatamente me veio a orientação de fazer uma correlação entre o final da terceira parte do Livro dos Espíritos, o início da quarta parte. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Existe esse capítulo especial lá contido, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre a lei evolutiva, começa com a lei natural, e depois tem uma proposta didática lá dentro de divisão dessa lei natural em 12 partes, fazendo uma correlação com os mandamentos mosaicos, lá para estabelecer uma relação e um entendimento. E passada essa parte, termina um capítulo que, na realidade, define tudo isso, o objetivo de tudo isso, e o que tudo isso deve levar, e tem a ver com o título de hoje. Lá o capítulo é chamado da perfeição moral. Tá? O capítulo de hoje é Sede Perfeitos. Tá? Então, se a gente fazer uma correlação do que está contido lá, que é o que eu vou tentar fazer, com o que aconteceu na semana passada e o que vai suceder na semana que vem. Então, na semana passada, o que foi tratado? Qual era o título? Muitos os chamados e poucos escolhidos. Sequência de hoje, Sede Perfeitos. Sequência de que virá no capítulo da semana que vem, muitos os chamados e poucos escolhidos. Bom, então o que trata da perfeição moral lá? Ele parte da onde nós nos encontramos, nos mostrando o óbice da dificuldade, ou seja, a cerne da questão que gera esses todos os conflitos que nós somos portadores. Tá? Então lá é dito, né, ela pergunta 818, se não me engano, não, 918, que o maior mal que nós temos é a centralização em si mesmo. O que é isso? Como é que nós conhecemos esse conceito? Egoísmo. Tá? Diz que todos os males derivam do egoísmo. Bom, o que é o egoísmo? Como ele aparece? Como ele é construído? E por que ele é determinante? Tá? Ele é filho direto, né, das nossas transições de evoluções dentro do tempo, quando a gente ingressa na fase atual, na fase hominal, né, que caracteriza o desenvolvimento daquela potencialidade da nossa criação como seres potencialmente autodesenvolventes, ou seja, seres inteligentes, no qual a gente começa, então, nessa etapa, a direcionar, a gerenciar o nosso próprio desenvolvimento. E lá isso é falado, que isso aparece com o nome de livre-arbítrio, né? Ou seja, livre escolha. Qual é o óbice disso tudo? É que a gente vem de instâncias anteriores, que é definido num outro capítulo do Livro dos Espíritos. O título do capítulo é Os Três Reinos, no qual, na realidade, ali é colocado o modelo do nosso planeta, contemplando o desenvolvimento daquilo que lá no início do Livro dos Espíritos fala dos elementos gerais que existem dentro da criação. Lá estabelecendo 2 elementos gerais, tá? O princípio material e o princípio inteligente. Notem bem, princípio, fundamento, rudimento, né? E, na realidade, esse princípio material foi feito para que esse princípio inteligente tivesse maneira de realizar experiências, inicialmente de fora para dentro, são trazidas para ele pela providência divina, que gerencia esses 2 grandes reinos, nossos irmãos, né? Que é o reino mineral e o reino animal. Tá? Dentro dessa estrutura, nós vamos também ter o reino vegetal, né? Mas que, na realidade, são etapas anteriores do desenvolvimento
do que hoje nós nos encontramos como sendo espíritos, individualidades com consciência, ou com potencialidades conscienciais. Tá? Então, isso tudo é contemplado lá dentro, e explicando, eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou fazer uma exposição de 2 horas de duração. Mas que diz lá que a gente vem nesse trânsito. E a gente aprende que no reino anterior ao reino nominal, que no nosso modelo é o reino animal, a situação que é mais dominante, e é um desenvolvimento, é um embrião daquilo que depois vai começar a se tornar o gerenciamento de si mesmo, que é o instinto. Então, o instinto, ele preserva o ser através dos mecanismos de defesa, que é a agressividade, né? E pelos mecanismos de reprodução, o que garante a continuidade da espécie e, consequentemente, a possibilidade da reencarnação, ou seja, da continuidade da experiência. Então, nós viemos com essa bagagem predominante, e isso continua no estágio atual. Então, na medida que o tempo vai passando e as vidas vão se sucedendo, nós vamos realizando experiências que vão cada vez mais diminuindo exatamente esses conteúdos, que é o grande pai e grande mãe do egoísmo. Por quê? Porque quando a gente entra nessa faixa de desenvolvimento e a gente começa a fazer escolhas, as nossas escolhas, apesar da potencialidade da livre escolha, ela não é livre, porque ela é tendenciosa, derivado desses conteúdos anteriores, que são predominantes. Então, notem que a nossa fixação sexualizada é muito intensa, e a fixação material na defesa do eu também é muito intensa. Isso cria uma estrutura psicológica interna predominante que a psicologia conseguiu constatar a existência e deu um nome para ela. Se chama o quê? Ego, ou seja, a centralização em si mesmo. O ego, por ser muito imaturo, não desenvolvido, ele é inseguro e, consequentemente, ele tenta ser dominador. Por isso, esses impulsos que nós somos portadores ainda são tão dominadores, ou seja, nos dominam nas nossas instâncias. Então, a forma que isso aí se apresenta comumente são essas duas questões. Gera problema? Gera problema. Por que é um problema? Por que é o gerador de todos os problemas? Porque eu fico limitado a mim mesmo, né, aos meus gostos, às minhas conclusões, que são imaturas. A palavra que diz isso de forma mais clara é incipiente. Então, eu chego a determinadas conclusões e, para mim, aquilo é verdade absoluta. Como nós somos seres individualizados e muitos, a associação desses seres cria uma coletividade, que é a sociedade humana. E o que caracteriza a sociedade humana? O que nós estamos vendo no momento aqui? Ontem mesmo dos trabalhos eu falava para o pessoal aqui, se eles parassem para pensar um pouquinho e olhassem essas coisas todas que estão acontecendo, a gente entra na internet, vê na televisão, o que está acontecendo no momento agora? Conflito. E os conflitos são derivados de quê? Da tentativa de imposição de características, de ideias de uns sobre os outros. Mesmo as guerras regionais que Jesus falava, que seriam características desse tempo, como sendo os estertores, os momentos finais ainda desses conceitos, porque eles iriam produzir o que ele chama de abominação, é uma coisa que é abominável, uma coisa que não tem sentido, e que é tratado no Evangelho sob o nome de iniquidade. Então, se a gente procurar um dicionário e olhar o que é uma iniquidade, é uma coisa fora de propósito, uma coisa sem sentido. E se a gente parar para pensar, né, todos nós temos consciência disso. Então, vocês notem que, de novo, usando aí o que está acontecendo, todo mundo condena uma série de coisas. Há uma condenação de muitas coisas, significando que já temos, pelo mínimo, a capacidade intelectual já desenvolvida nessa direção. Mas aí esbarra no quê? Na realização. Tá? Em plano teórico, tudo fica muito fácil. Por isso que no Livro dos Espíritos diz que o processo intelectual precede, quer dizer, vem antes, e é base do processo moral, que é a verdadeira transformação, ou seja, é a verdadeira evolução. Por quê? Porque a gente não faz tudo aquilo, perdão,
que, no fundo, a gente tem condições de compreender, de vivenciar, e que muitas vezes a gente prega, mas não vive. Virando essa dicotomia de conflito interno, que a maior demonstração disso se chama culpa. A culpa, ela só se desenvolve no indivíduo que já não é tão mais primitivo. Aquele que ainda é muito primitivo, se nós vamos olhar os comportamentos que tem dentro do mundo, nós vamos ver regiões localizadas onde isso é muito predominante. O indivíduo é duro, é indiferente. Ele mata e não tem problema nenhum, mata tudo que seja contrário. É uma coisa que remonta aos inícios da humanidade, quando as estruturas tribais eliminavam os inimigos dessa maneira, e não eliminavam os inimigos só entre aspas assim, mas matava tudo que pertencesse ao inimigo. Animais, moradias, queimava tudo, dizimava tudo. E se a gente olhar, nós temos ainda fragmentos dessas coisas. Quando nós somos contrariados, quando o nosso ponto de vista não é dominante, a gente cria mágoas e dentro da possibilidade a gente revida. Muitas vezes esse revide fica apenas em plano interno, emocional. Por quê? Porque as condições materializadas não permitem que eu dê vazão a esse tipo de coisa. Mas eu fico remoendo, eu fico desejando o mal, e isso denota o quê? As minhas características, os meus impulsos. Então notem que Jesus tentava nos mostrar como isso era problemático e afetava definitivamente, em primeiro lugar, de forma definitiva, quem criava e mantinha esse tipo de coisa. E que a gente estuda no Livro dos Espíritos e que, no fundo, reflete exatamente a natureza média do planeta. Como é um absurdo, na etapa de capacidade de pensar que nós atingimos, esse mal, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, será a natureza do próprio remédio. Por quê? Porque nós vamos entrar em conflito, que é uma transição entre a dureza, a indiferença e o estado mais pleno de equilíbrio. Então, quando a gente sai da indiferença e ruma pelo desenvolvimento da crise, porque a gente reconhece o problema, a gente está amadurecendo para o desenvolvimento do equilíbrio, que é a figura dessas criaturas nobres que não têm esse tipo de comportamento. São exemplos da possibilidade e da validade do conceito. Pensem no nosso exemplo aqui notório, o Chico Xavier. Ele é a demonstração prática, real, efetiva desse tipo de ação, desse tipo de estado, e o que isso produz na criatura que assim o é. Então notem, a projeção da sua reencarnação foi estudada detalhadamente para trazer tudo isso. Então notem, ele era uma criatura doente fisicamente, frágil fisicamente, mas moralmente era um gigante. Ou seja, ele vencia as suas adversidades para nos dar exemplo. Para quê? Para aquele que está em desespero, seja encarnado ou desencarnado, a gente lida com uma quantidade de desencarnados que demonstram isso, que não tem perspectiva, que se anulam, se vitimizam, né? Colhendo necessariamente todo esse desenvolvimento dessas coisas que cultuaram e que precisam não de palavras, mas de exemplos vivos que mostrem que isso funciona e que isso é real. Então, nós estávamos conversando ontem, lá pós-trabalho, a respeito dessas coisas, em consequência da análise de tudo que tinha acontecido, e mais uma vez ficou demonstrando a validade desses conceitos. O que faz num espírito em alto conflito a convivência com esse tipo de coisa, mesmo esses que são ainda muito endurecidos. Mas como eles estão atingindo uma capacidade de pensar muito maior, porque é fruto de morrer e nascer, e viver, viver, eles podem, inicialmente, como a maioria de todos nós, não querer dar o braço a torcer. É uma questão egóica. Ou seja, um dos filhos do egoísmo é a vaidade. Então a vaidade não permite que eu aceite que eu estou errado. Esse é o grande problema numa instituição espírita. O grande problema. Mas o grande
mesmo. Ou seja, as pessoas querem ouvir, querem estudar, querem teorizar, mas não querem ser. E não se sendo, não se tem os conteúdos. Por isso que assim, para que existe então trabalhos de estudo? A finalidade de um trabalho de estudo é gerar no indivíduo uma nova visão. Essa nova visão faz com que ele entre em choque com a natureza do que ele é portador e da sociedade que ele vive. Ele começa a entender os erros de avaliação, as utopias, as fantasias que existem, que Jesus tanto falava disso, dizendo, olha, não é possível servir a dois senhores, né? Que é o capítulo da semana passada. Não se pode servir a Deus e a mamão, que era uma apologia que ele falava entre a natureza da prisão materialista, sensorial, né? Que tem a ver com essa carga sexual. Por isso que numa palestra passada eu fiz uma palestra e o título era o que a gente chama? O corpo ou a essência? E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui presentes, quem está me escutando hoje, se for honesto e verdadeiro, vai se dar conta que os nossos impulsos iniciais são por corpo. Tá? Depois a gente começa a conviver fixado no corpo. E se existem relações efetivas e reais, aí aquele ser que a gente não enxerga, que é aquela personalidade que está ali, e que não é perfeita, tem uma série de problemas, tem erros e acertos, mas como a gente gosta essencialmente dessa cerne, a gente consegue conviver de forma harmônica, mesmo com todas as diferenças. Quando não é verdadeiro, quando é simplesmente uma coisa corpórea, a gente cansa. A gente atura muitas vezes por relações sociais. O que é isso? A estrutura familiar tem filho, tem que criar. Mas não existe uma unidade. Isso é um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Não Separeis o que Deus juntou. E lá diz que o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já está separado. Então isso é derivado. O que isso tem a ver com isso? Porque isso ainda é derivado dos meus interesses. Eu quero o corpo, eu quero a pessoa, eu faço qualquer coisa para conseguir. Depois que eu consigo, como não existe uma relação efetiva muito grande, na realidade eu estava encantado, eu enjoo. E enjoo eu saio para experiências tão conhecidas extraconjugais. O que isso gera? O que isso determina? Conflito. Então eu amava, eu dizia que eu amava a criatura, mas eu não amava. Porque se eu amasse, o amor não cessa nunca. Quando existe aquela relação profunda, não tem rotina, as coisas não decaem, a afetividade é permanente. E vocês vão estar aqui comigo olhando agora e me dizendo, pô, mas então a grande maioria não é assim? E realmente, a grande maioria não é assim. Porque é um planeta muito primitivo. Ainda muito preso nessas coisas todas. Então, esses aspectos aqui que ele bota nesse título Sede Perfeitos, eu vou ler depois para vocês aqui, ele faz uma série de referências a respeito da gente não priorizar o nosso próprio eu. E a primeira que ele cita aqui é aquele que é diretamente contrário. O que é diretamente contrário? Que tem características que estão em oposição direta conosco. Qual é o nome que a gente dá para isso? Uma pessoa que é assim. Inimigo. O que é o inimigo? Uma pessoa que é o oposto da gente. Afeta as nossas escolhas, as nossas características, nos irrita. Ou seja, demonstra que tudo aquilo que eu acho que eu sou equilibrado, que eu sou abrandado, vocês não pensam que isso não acontece dentro de uma instituição espírita. Acontece para chuchu. Daí é que nascem os problemas nas relações dos trabalhos mediúnicos. Os espíritos são pessoas também, né? E a grande maioria que está na volta, que por estar na volta não saiu daqui porque é preso aqui, então pensa dessa maneira, eles agem que nem nós. O que é isso? Nós sempre temos razão, os outros estão sempre errados. É sempre assim. E o que a gente faz para provar que a gente está certo e que o outro está errado? Eu fico procurando o quê? Defeitos. E quando eu vejo os defeitos, eu fico satisfeito. Por quê? Porque, na minha visão, eu estou vencendo, eu estou mostrando que a pessoa não é tudo aquilo e que é normal. Ela me condenava, eu condenava ela, mas afinal nós não somos tão diferentes assim. Então, quando Jesus pregava essa relação de não ser afetado, que é a figura de amai os vossos inimigos, isso só pode acontecer
quando esse ego, que é a soma dessas experiências materiais, que nos ensinaram que eu tenho que buscar satisfazer o máximo possível a mim mesmo, de forma material, então ele é compulsivo. Ele faz comer muito, eu estou com um problema emocional, vou buscar uma forma de satisfação. Vou comer coisas que para mim me fazem eu me sentir bem. Vou para a relação sexual, não tem amor. Tem carga hormonal largada no organismo. Por isso aquela sensação de bem-estar. Mas termina, acaba, e eu volto para a minha rotina, não existe afetividade extensiva, realização nenhuma. Se limita a isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é predominante no ser humano. E mostra ainda o seu primitivismo. Então, quando a gente lê na literatura espírita, por exemplo, vou citar como exemplo um livro muito conhecido, um dos 5 romances do Emmanuel, Renúncia. Lá existe uma demonstração tácita de sacrifício de alguém que ama o outro para fazer esse outro crescer. É uma história que versa sobre isso, uma história que ilustra esse tipo de conceito. Por quê? Porque ele não prioriza o seu eu. Ele não quer estabelecer as suas satisfações imediatas, ele sacrifica. Esse sacrifício, entre aspas, que não é sacrifício, que a gente tem tanta dificuldade de entender. Porque como nós somos egoístas, para nós tudo que contraria o que nós queremos é sacrifício. Mas para quem não é assim, fazer aquilo é natural. Porque ele já está equilibrado, ele já está sereno, ele não é incompleto, ele não é carente. Ele não precisa viver recebendo. Ele tem tanto, mas tanto mesmo que ele dá para todo mundo. Olha a figura notória de Jesus. Os apóstolos abandonaram, o pessoal todo que ele beneficiou o tempo inteiro, que ia pedir favor para eles, tudo se volta contra ele. No julgamento lá, eles preferem Barrabás em função dele. Os apóstolos loucos de medo vão tudo se esconder. E como é que ele vai para a cruz sereno? Tranquilo, ensina até o final. Por quê? Porque ele tem aquilo. Ele é assim. Então, é natural para ele agir dessa maneira. Então, essa busca desses estados é que é o título. O sede perfeito é uma construção de um estado interno. Por isso que ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. E está mesmo. E está mesmo. A gente estuda lá na escala espírita, que é uma forma de demonstrar a progressividade dos seres, e quando a gente chega na plenitude, que é a figura do espírito puro, que não tem mais vinculação com nada, eles são os agentes diretos da ação de vida na administração da criação. São os espíritos que Deus cria continuamente no seu desenvolvimento. E o modelo que a gente tem aqui, que chegou para nós, é Jesus. Mas só tem Jesus? Não, claro que não. Porque os seres vão crescendo continuamente e vão atingindo esses estados de plenitude. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente é preso sensorialmente aqui. Por isso que depois se morre, se vai para o mundo espiritual, mas é um mundo espiritual inferior, que não sai daqui da volta. Está sempre aqui na volta. Enquanto que aqueles que são mais desenvolvidos, vocês vê isso através da literatura, nos filmes que representam isso, aparece o planeta, como se a gente estivesse em órbita olhando o planeta de longe, afastado. A gente vê todo o planeta. O que significa? Afastamento dessa zona aqui, que a gente chama de crosta, que é isso que a gente está pisando. Por quê? Porque não tem mais vinculação com isso. Vai para a colônia espiritual, é uma criatura que já está voltada, já está querendo se modificar e aprender cada vez mais. Mas está na Terra ainda. Então por isso que renasce. Porque tem que dar continuidade às suas experiências de transformação. A atividade mediúnica, que tanto se fala, é um laboratório vivo disso. Os habitantes desse mundo espiritual vêm, porque estão na volta, encontram um intermediário, um médium, que dá vazão às suas características. Então a gente tem a oportunidade de ver na prática esse mundo espiritual, que é tudo isso que a gente estuda. E ver o comportamento desses seres que mantêm essas adversidades, perseguem, andam atrás, querem se vingar. E o que a gente mais vê? As causas disso. Então o que a gente vê? Frustrações de coisas que não aconteceram.
rancores, fixações. E o que a gente mais aprende nisso tudo? É o grande problema. E simplesmente tomar informação disso, que é o aspecto da intelectualização, ou seja, da parte de estudar, por si só não basta. Por quê? Porque a gente vai para um teste prático. O que é um teste prático? É a minha relação com o fenômeno mediúnico. Eu vou lidar com aquele habitante desencarnado. Ele tem uma série de dificuldades e de conflitos. E eu vou testar. Vou ver o quanto eu entendo tudo isto. E enquanto entendendo, eu sei as soluções. Não teóricas, mas eu sei as soluções efetivamente porque eu as já encontrei, já as desenvolvi em mim. Então, eu tenho para dar de forma concreta, porque eu sei. Não é uma teoria que eu li num livro, eu sei. Eu sou aquilo. E aí começa um grande diferencial. Por isso que o capítulo da semana que vem é exatamente esse que diz: muitos os chamados e poucos escolhidos. Chamamento são formas de despertamento, através de todas as experiências, de todos os tipos que a vida propõe. Tá? Notem, quando a gente chega lá no final do curso da vida, muitas vezes a gente tem uma série de arrependimentos derivados de escolhas equivocadas. Por quê? Porque o tempo, essa trajetória que nos caracteriza, foi nos macerando, foi nos lapidando. Trouxe consequências. Consequências mentais, consequências emocionais, consequências biológicas. Nós colhemos as sequelas de tudo aquilo que a gente desenvolveu. E como a gente está mais amadurecido, mais abrandado, não tão dono ainda do mundo, não tão inseguro, já um pouco mais reflexivo, a gente estima. Mas aí não tem mais tempo. Como solucionar isso? Nascendo de novo. Ou seja, vamos voltar para o campo da experiência, mas que não haja perigo de que eu faça as coisas por troca, ou seja, não vou fazer isso porque eu vou me dar mal. Aparece aquilo que a gente quer uma resposta. Por que se eu vivo tantas vidas eu não me lembro? Eu não me lembro por causa disso. Porque na realidade, melhor para mim que eu, na realidade, parta de uma ação voluntária, natural e específica. Mas eu tenho uma lembrança subjetiva? Claro que tenho. É o impulso, é a tendência, a característica da nossa personalidade. Então notem, eu estou falando de um processo no qual nós todos estamos inseridos. E que Jesus chamava a atenção do hebreu, mas não é só do hebreu. Porque tudo que ele dizia para o hebreu acontece ainda hoje, nos nossos dias. Eu vou mostrar para vocês aqui, não costumo ler muito, mas vou ler. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por que isso? Porque o hebreu, o sabá, é derivado da estrutura da conjuntura hebraica. No sábado, ele não fazia nada, se dedicava a rezar, mas só rezava. Mas o que adianta rezar, se eu não transformo isso em estado? É uma mera repetição de palavras. Não adianta nada. Então, o que Jesus lhes mostrava? Ele não podia dizer para eles assim, vocês não rezem mais. Porque era uma base inicial. O que ele dizia assim, transformem essas preces em vida. Por isso que ele ensinou uma prece que é uma prece reflexiva. É a famosa oração dominical ou Pai Nosso. E nós deveríamos pensar nas frases ali contidas. Mas a gente não faz isso, a gente faz coisas mecânicas. E quando que a gente normalmente reza? Quando está com problema. Como o quê? Como busca de solução mágica. E não existe solução mágica. Então, reportando, dando continuidade, olha aqui, o que ele diz na sequência aqui. Porque somente amar os que vos amam, não é o que a gente faz? Estou perguntando para você, não é o que a gente faz? É. Que recompensa terei disso? O hebreu só fazia coisa em forma interesseira. Eu faço isso porque eu vou para a terra prometida. Mas as religiões são assim. O muçulmano lá, ele faz tudo o que ele faz. Ele não pode beber, muçulmano não pode beber álcool. Mas é prometido, quando ele morrer, ele vai ganhar um rio de vinho. Então, notem, nós temos desejos e coisas ainda materializadas, derivadas de troca. E por que isso não é falado claramente? Porque isso ainda é um estímulo primário. Mas, pelo mínimo,
que gera alguma disciplina exteriorizada. É o ideal? Não. O ideal, sempre se ensina aqui no Centro Espírita, que a gente olhe profundamente o que gera os nossos atos. Na maioria das vezes a gente faz determinadas coisas, apesar de estar no Centro Espírita, para que não quer reencarnar mal, não quer ir para um umbral, não quer isso, não quer aquilo, tem medo dos espíritos. Então não deveria ser nada disso. Nós deveríamos entender os conceitos e viver em função deles. Por quê? Porque ele é válido. Como é que tu pode me afiançar que ele é válido? É fácil. Olha Chico Xavier, olha Jesus, olha a Madre Teresa de Calcutá. Olhem, eles são infelizes, eles estão em conflito. E eles têm casas, milhões, carros, status social. Tem? Não. Então notem que essa questão de felicidade, como nós propomos, ela está equivocada e ela, no fundo, não resolve nada. Como os processos religiosos foram feitos por homens, eles deram formas nesses processos religiosos. Nós trazemos isso como herança psíquica. Nós chegamos no Centro Espírita cheio dessas coisas. E aí a gente entra em contato com uma doutrina que diz, olha, isso não funciona assim. Isso não é assim. Mas a gente quer fazer um meio termo. Jesus ensinava, olha, o sim é sim, o não é não. Não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Ou tu segue a figura de Deus, ou tu segue a Mamon. Por quê? Porque é prioritária, é dominante. E novamente caímos na figura do ego. Então notem que a gente está fazendo uma correlação entre conceitos históricos, fundamentos psicológicos atuais e realidade de vida. É o que determina a validade de todos esses conceitos. E mais, a gente tem uma experiência prática disso. A gente vive, e quem está no Centro Espírita tem a oportunidade de ver um indivíduo morto com as suas características. E entrar em relação com ele. Assim como nós, ele defende seu ponto de vista. Assim como nós não damos o braço a torcer, assim como nós queremos ver para crer, é tudo igualzinho. Eles agem da mesma maneira. Então, eles vão defender seu ponto de vista. E o que eles querem? E, na realidade, demonstrar que o que eles fazem com as suas hipocrisias, as suas mentiras, seus conflitos, é normal. Eles são infelizes e se mantêm infelizes. Mas a grande questão é só eles? E aí, quando a gente chega aqui por esses hábitos transcendentes, religiosos, intelectualizados, a gente quer fazer no Centro Espírita esse tipo de conteúdo. Por isso que todo mundo quer estudar, mas não viver. Jesus dizia que a letra mata. E o Espírito, que é a vivência que dá vida. E é verdade. Por isso, o Kardec fez assim. O Kardec fez na prática. Ele observava, entrava em relação com esse mundo espiritual. Está descrito na coletânea da Revista Espírita. Se vocês se derem o trabalho de lerem a coletânea da Revista Espírita, promulgada por ele, tem descrição de tudo isso detalhadamente. E ele chegava a conclusões e testava, ele vivia isso. Então ele tinha a autoridade moral decorrente de viver e o anteparo espiritual para dar para ele a experiência prática para reunir todas as informações e trazer para a humanidade uma visão do que é a vida. Que é o que aparece como doutrina espírita. E que a gente chega nela. E tem toda a natureza dessa dificuldade de transição para ela. Por isso que vocês vão entender que as pessoas querem vir para o Centro Espírita, querem trabalhar materialmente em tudo. É um processo de fuga. É um meio educacional, é um meio, não é um fim. É um meio. Um Centro Espírita não é uma ONG. O Centro Espírita é um lugar de renovação, de auxílio espiritual, de transformação, de exemplo. Olhem o Chico de novo. Olhem, ele se dedicava quase que o dia inteiro às atividades mediúnicas, à promulgação de livros de instrução.
para nos fazer entender e a vivência desses valores. Aí tem as citações das suas conversas na sombra do abacateiro com as pessoas que iam lá, instruindo. A mesma coisa que Jesus fazia. É a mesma coisa que a doutrina espírita propõe. Então, vocês que vêm aqui, quando eu digo vocês, eu estou falando para vocês que estão aqui, estou falando para quem está pela internet, estou falando pelos espíritos, que vêm aqui em quantidade muito maior. E é simples de entender por que eles vêm aqui em quantidade muito maior. Porque eles vivem efetivamente essa dualidade. Eles estão no mundo espiritual, mas estão se interrelacionando com o mundo físico. Eles veem tudo isso que acontece, estão no meio de nós aqui. Do lado de vocês, aí vocês não têm noção. Se vocês tivessem, vocês pensariam de uma outra maneira. Mas eles estão presentes aqui. Eles reagem, como qualquer ser humano, ao que está sendo colocado aqui, aos impulsos que isso gera. Eles vão despertando, outros são refratários. Essa diversidade comportamental mostra a diversidade evolutiva. Mas com o tempo e com as experiências, tudo vai se transformando. Então nós deveríamos pensar muito sobre essas coisas. Não somente tomar passe, não somente ouvir, mas refletir, ponderar, comparar. Né? Como é que eu sou? Quem sou eu em relação a tudo isso que eu estou ouvindo aqui? É a finalidade do livro. A doutrina espírita, na pergunta 919, diz que a finalidade do livro dos espíritos é trazer esse conjunto de informações que deve mudar radicalmente a nós mesmos. Nos provando de forma irrefutável essas realidades. Não é mais teoria, é o mundo espiritual chegando. O fenômeno mediúnico é uma janela para isso. A gente não pode ficar deslumbrado com o fenômeno mediúnico. A gente tem que se relacionar profundamente com ele. Nós temos que dialogar com esses habitantes do mundo espiritual. Se eles estão em conflito e nós temos condições, por vivência, de levar para eles um testemunho vivo do conteúdo, a gente deve fazer isso. E aí é que surge de novo os problemas, comecei a falar desde a origem. O ego, as distorções. Então, por isso que nós vamos culminar na semana que vem, que vai ser detalhado. Isso chega para todo mundo, ao longo de todas as vidas. Que resposta a gente dá para isso? Eu pergunto para vocês, vocês vêm aqui, regularmente, aqui tomar paz. O que vocês fazem mais além disso? Sinceramente, o que vocês fazem mais além disso? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês se analisam? Dão uma olhada para dentro? Dão uma olhada às oscilações emocionais que vocês são portadores? Os conflitos? Os atritos? As frustrações? As dificuldades? Vocês olham isso? Vocês fazem isso? Porque a finalidade disso aqui tudo é fazer isso. Não adianta nada eu vir, eu digo, eu sou espírita que eu vou no centro espírita. Não é, não. Não pense que vir no centro espírita transforma alguém em espírita. Está definido dentro aqui dessa obra aqui. Lá é dito que é espírita aquele que na realidade muda constantemente. Se enfrenta. Tem consciência disso. Não é que senta no trabalho e escuta. Não é. Então entendam bem isso. Entendam por que o mundo muda tão devagarinho. Por que o progresso é tão lento. Por quê? Lembre-se. Tem uma multidão de gente desencarnada na volta de vocês que olha para vocês e avalia. E diz, mas ele é assim, ele se diz tal coisa, e eu vou lá e sigo ele, vejo ele vai tomar passe, ele vai na palestra, ou ele vai no centro espírita, ele fica nos trabalhos, ele se enganja nisso, naquilo, mas no dia a dia ele não mudou nada. Ele continua o mesmo. Será que isso adianta? Será que isso é real? E aí o Leon Denis, que foi um espírito do tempo do Kardec, tem uma frase que é sensacional. Diz assim, o espiritismo será aquilo que os espíritas, ou os frequentadores dele o fizerem. Não como conjunto doutrinário, mas como compreensão popular. Então os espíritos na carne, que são vocês, ou fora da carne, julgam.
e avaliam. E confundem o conceito. Olha, eu vou dar um exemplo notório para vocês. Olha o João de Deus. Todo mundo endezava o João de Deus, né? E a gente falava aqui a todo tempo, olha, João de Deus tem vários sinais equivocados, vários sinais místicos. Mas todo mundo ia atrás. Mas tinha. Ele vendia medicamentos, ele tinha pirâmides. A sua maneira de ser. Comparem. Então havia indícios de fraude, mas nós queríamos acreditar. E aí deu no que deu. Aí o que as pessoas, qual é a conclusão que as pessoas vão chegar? Esses espíritas são os charlatões. São sem vergonha. Por causa de um indivíduo que tisna, não é um indivíduo que tisna, são muitos indivíduos que tisnam as coisas. Cada um de nós é um exemplo desse tipo de situação. Que a gente olhe para dentro da gente e veja, o que eu estou fazendo da minha vida? Um dia eu vou morrer. Eu posso não acreditar em nada, mas eu vou morrer. É certo que eu vou morrer? Como será? Será que é um desliga a luz, acabo e eu desapareço? Ou será que existe continuidade? Hoje em dia, os indícios de continuidade são muito mais fortes, em todos os aspectos, que demonstram a sobrevivência e a preexistência do ser. O que acontece a posterior? Derivado de quê? Como é que isso funciona? Como é que acontece? Eu sou carregado por uma colônia espiritual? Eu sou carregado por um umbral? Ou é um processo espontâneo, natural de deslocamento por atração, por afinidade? Os conflitos são sobreviventes? As matrizes que geram os estados doentios são sobreviventes? Pensem, mesmo para quem é pesquisador ou médico, tudo é feito por associação de moléculas. Os tecidos, os órgãos. Quando existe um estado doentio manifesto na matéria, é porque houve uma alteração atômica. A molécula foi modificada. A célula que é derivada da associação molecular foi alterada. Por quê? Por que a imunologia natural não funcionou? Pensem. Isso eu estou falando do metabólico, do orgânico, mas pensem no fórum psíquico. Pensem no fórum emocional. Pensem. Comecem a pensar nessas coisas que a nossa vida é cheia delas e que a gente não presta atenção. Até que elas batam na nossa porta. A gente pode não dar bola, não querer saber de nada, mas aí de repente a gente tem um filho problemático, nasce com síndrome de Down, nasce com qualquer tipo de síndrome, altera a nossa vida. Faz nós pensarmos. Mas será que é necessário todas essas coisas? Jesus dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. O desenvolvimento do ser acaba com os conflitos que ele é portador. Pensemos. Pensemos mesmo. Pensemos agora, definitivamente, em coisas que a gente ouviu bilhões de vezes. Semeadura livre, colheita obrigatória. As sarças e os trigos. Quantos exemplos vivos nessas figuras simples nos têm sido legada aos nossos ouvidos há milênios nas vidas sucessivas? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Aonde nós vamos chegar? O mundo está em transição, sem sombra de dúvida. Os estertores desse primitivismo estão chegando ao final. Notem, nós estamos numa iminência de uma nova guerra no Irã lá. Isso é real? É. Isso vai afetar, se acontecer a nós todos? Vai. Vai, não passa mais petróleo, o barril de petróleo dispara, os transportes encarecem, as produções da agricultura encarecem, porque tudo precisa de petróleo para bombar, para irrigar, para fazer. Os preços disparam, a nossa vida se altera, a inflação se estabelece. Vocês acham
A vida não é sábia nesses mecanismos naturais? Claro que é. É preciso que a dor bata a nossa porta para que a gente acorde. Infelizmente, ainda é assim. Mas dia virá em que nós, renascendo tantas e quantas vezes necessário for, vivendo essas experiências, nos transformemos. E façamos o que Jesus sempre nos ensinou. Faça brilhar a vossa luz. Fulgure. Seja uma estrela. Ilumine o seu interior e ilumine caminhos. Pensem. Acima de tudo, pensem. Encerrada a exposição, nos despedimos do pessoal de casa, agradecemos a participação. Peço que marquem se gostaram, deixem aí o like e compartilhem. Até uma próxima.